Pão, pão, pão. Quem quer pão, 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 estar contigo na televisão. Sim, 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 sim. Eu tô aqui hoje com a minha modelo que vai... Brinca com ela, meu. Eu tô aqui hoje com a minha convidada especial, que tá com borboletas na cabeça porque ela tá ansiosa, que a gente vai falar sobre MD Codes e ela vai me ajudar. Pra quem ainda não escutou, o MD Codes está super na moda. É uma sistemática que foi inventada por um cirurgião plástico brasileiro para sistematizar o tratamento e a avaliação da aplicação de ácido hialurônico, dos preenchedores de ácido hialurônico, para ter resultado mais consistente e mais fidedigno. Então o MD Codes ele auxilia a indústria e os profissionais a ter uma mesma linguagem quando a gente está falando de preenchimento de ácido hialurônico. Uma mesma linguagem tanto na avaliação quanto no tratamento. Como é que funciona então o MD Codes? O paciente vem na consulta, e a gente faz uma avaliação de quais são as queixas que ele está sentindo, mas não queixas específicas em relação à olheira, em relação a lábios finos ou em relação a problema de um lugar específico, mas sim queixa em relação de como que ele está se sentindo. Se ele está sentindo que ele está com o rosto mais deprimido, se ele está sentindo que está com o rosto flácido, se ele está sentindo que está mais envelhecido. E nesse contexto a gente faz a avaliação e cria fórmulas específicas para tratar essas queixas. E essa sistemática ela é criada para avaliação e tratamento desde as camadas mais profundas, com envelhecimento ósseo, até camadas mais superficiais de flacidez de pele. Cada ponto específico que a gente vai injetar o ácido hialurônico no MD Codes, ele tem uma profundidade específica e ele tem um tipo de gel específico de ácido hialurônico que tem que ser injetado para ter aquele resultado. Os pacientes que procuram esse tratamento, eles procuram principalmente para rejuvenescimento. É um tratamento muito focado em rejuvenescimento das faces mais envelhecidas, mas ele também trata aqueles pacientes que procuram modelação de queixo para uma face mais masculina ou uma face mais feminina, mais marcada, como as modelos têm. Inclusive, um dos termos cunhados pelo sistema do MD Codes é o Top Model Look, que justamente é o preenchimento dessa região aqui alta do rosto para dar um contorno mais marcado nas mulheres. É muito comum os pacientes procurarem o consultório por preenchimento do bigode chinês, que também é conhecido como sulco nasogeniano. Antigamente, a gente preenchia diretamente nessa região, e que causava, às vezes, tinha que preencher muito volume, causava esse aspecto pesado nessa região em volta dos lábios. Com o MD Codes, o que faz diferente? Em vez de preencher diretamente aqui na região, a gente faz a sustentação alta com o preenchimento de ácido hialurônico, e isso vai fazer uma tração nos tecidos que vai tratar indiretamente o sulco nasogeniano. Então, como é que a gente faz? Depois de a gente avaliar o paciente, a gente pega a seringa de ácido hialurônico, e a gente palpa regiões específicas do MD Codes e faz a injeção alta perto do osso do ácido hialurônico no paciente, em pontos específicos. Isso aqui vai fazer uma tração de todos os tecidos, que vai puxar essa região neste sentido, tracionando e tratando a flacidez. A gente faz o preenchimento máximo e o tratamento máximo dessa região antes de partir para o sulco nasogeniano. E daí, quando a gente for partir para o sulco nasogeniano, a gente tem que usar uma quantidade menor de produto e o resultado acaba ficando mais natural. Uma das regiões que a gente costuma tratar muito em homens e que fazem diferença no contorno da mandíbula é o queixo. A gente faz um preenchimento de toda essa região específica aqui do queixo. Isso vai causar um aumento da altura do queixo e causar um alongamento da face e um contorno de mandíbula mais marcado, justamente porque o queixo ele tem uma rotação externa maior. E depois a gente faz a complementação com pontos específicos para desenhar a linha da mandíbula, tanto na região anterior quanto aqui na região posterior do ângulo, para causar justamente essa marcação bem característica do público masculino. Uma das regiões que a gente costuma tratar, depois que todos esses pontos de sustentação do MD Codes estão feitos, é a região de volta dos olhos e dos lábios. Para a volta dos olhos, justamente a gente trata as olheiras dessa região, preenchendo todo o sulco lacrimal, que é essa região justamente da goteira do olho, que faz essa divisão e fica mais fundo e mais marcado. A gente pode também aumentar o volume dos lábios, que é muito comum em pessoas de idade mais avançada, porque no processo de envelhecimento é muito comum que tenha um afinamento dos lábios,
inclusive das porções de contorno e desenho dele. Uma das regiões que é essencial para tratamento no MD Codes é a região temporal, que é essa região alta aqui da cauda da sobrancelha. Ela causa uma expansão de todo o sistema muscular do rosto e dá um aspecto mais rejuvenescido. É muito comum em corredores e até atletas de performance, em pessoas mais envelhecidas, ter um afundamento dessa região, e essa região é um dos pontos de sustentação de toda a musculatura do rosto. Então, quando a gente preenche e expande essa região, ela automaticamente puxa essa musculatura e as estruturas profundas. Onde que você colocaria, então? Eu tenho que fazer meu queixo, eu tenho que botar ele rodar pra fora, ó, que ele tá rodado pra dentro. Ele não era assim. Tô ficando velho, né? O resultado do tratamento, ele é imediato, mas ele vai depender muito da quantidade de seringas que a gente faça no paciente, que seja requerida, e se a gente consegue fazer todas elas em uma sessão. Normalmente é mais fácil a gente dividir ela em 3 a 4 sessões, para a programação em 6 meses ter o resultado final. E os resultados eles podem ser bem dramáticos em questão de rejuvenescimento. Como é um tratamento que envolve o rosto inteiro, e envolve estruturas profundas e superficiais do rosto, é importante a gente saber que ele tem complicações. E as complicações elas podem ser de complicações mais leves, estéticas só, ou complicações até mais graves. Então é importante a gente saber com o que a gente está mexendo e saber como tratar. É um procedimento bem tolerado pela maioria dos pacientes. A gente geralmente aplica creme anestésico para ter um pouco mais de conforto. E em relação aos cuidados que eles têm que ter depois do procedimento, eles são bem reduzidos. Geralmente a gente pede para dormir nas primeiras 24 horas com mais que um travesseiro para evitar inchaço das regiões onde foi aplicado, e pode ser que fique algum roxinho por ter pego algum vaso, só cobrir com maquiagem é suficiente. O que mais me fascina no MD Codes é essa possibilidade de a gente oferecer um resultado dramático de rejuvenescimento ou de mudança da modelação no contorno do rosto de uma pessoa de maneira não cirúrgica. Eu quero agradecer a minha convidada especial por ter aguentado firme todo o preenchimento que eu fiz nela. E se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o MD Codes ou tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e me acompanha lá no Instagram. Não? Eu já gastei todo o meu ácido aqui, pra gente me falar não depois. Pois é que ele saiu muito... Saiu, não? Eu não gostei de como ele saiu. Não gostou? Não, ele...